Bom dia, irmãos. Parece que foi ontem, mas já faz muito tempo. E estou morrendo de saudades daqueles momentos de adentrar ao templo para termos aula de novo. Conseguir olhar olhos nos olhos, face a face, e aí poder compartilhar dúvidas, respostas e ansiedade. Estamos ansiosos para que esse dia volte, para que possamos ter esses momentos gostosos de escola dominical. Logo, logo já estaremos no culto à noite, já poderemos estar pessoalmente, mas a escola dominical vai demorar mais um pouquinho. Vamos orar, irmãos? Pai bendito, pedimos ao Pai que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê paciência, que o Teu Santo Espírito nos ensine para que possamos aprender a glorificar o Teu nome com os nossos pensamentos, os nossos atos e as nossas palavras, as nossas vozes. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, nós vamos falar um pouco a respeito da palavra, né? Através da Bíblia e através dos ensinamentos de Jesus, nós temos muito a aprender sobre palavra. A palavra é aquilo que identifica o que você faz, é aquilo que identifica aquilo que você é e identifica o que você pretende fazer. E por que a palavra é importante? Qual seria o significado exato da palavra? A palavra é só alguma coisa que sai, vai e nunca mais volte? Ou ela seria como se fosse um documento? E por falar em documento, vocês já pararam para pensar por que é necessário tanto documento? Todo ser humano tem que ter RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. É muita burocracia. Mas por que é necessária a burocracia? Por que se faz necessário todas essas coisas? Será que é porque o papel é muito importante? É bem claro que não, né? O mais importante é o ser humano. Mas o ser humano, ele não se afiancia só através da palavra, infelizmente. As palavras nem sempre significam aquilo que, o compromisso que o ser humano teria que ter com os outros. Por isso é necessário todo o documento, toda essa burocracia. E isso já vem de longe, né? Antes de ter muitos documentos assinados, se firmavam compromissos com juramentos. Você sabe o que é um juramento, não sabe? O crente pode jurar? O que você acha? Pois é. O juramento, ele é, de uma certa forma, condenada no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, no princípio, foi a forma de se assumir um compromisso entre pessoas e pessoas, entre Deus e o ser humano. Deus, ele jurou por si mesmo, e o juramento sempre envolvia alguma coisa acima de você. Para que você pudesse se afiançar, você precisava de alguma coisa além de você. Deus, então, ele jurava por ele mesmo, porque nada está acima dele. E nós vemos no Antigo Testamento que a palavra teria que ser honrada através do juramento. Se nós pegarmos lá em Levíticos 19, versículo 12, nós já vemos que há uma certa preocupação de Deus quando ele fala para o ser humano que ele não deve jurar em vão. Levíticos 19, versículo 12, diz assim: nem jureis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor, diz o Senhor.
Então vejamos, o juramento, ele não era um negócio que poderia ser feito assim, muito fácil, de uma forma corriqueira. O juramento ele teria que ser feito baseado num compromisso, teria que ser jurado e seria uma forma de você afiançar a sua palavra, de você se colocar, se co-obrigar com a outra pessoa. E nesse ponto você teria que, não poderia jurar em vão, você teria que cumprir tudo aquilo que você jurasse. É importante que nós paremos para pensar, o Antigo Testamento, através dele, foi nos dado a lei. E quando Jesus veio, ele não veio para cancelar a lei. Ele disse que ele veio para cumprir a lei. E é interessante, nós temos um trechinho, um resumo muito bem feito da lei no livro de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, quando Jesus revisa a lei e ele vai além, ele expõe o espírito da lei, a intenção, o propósito da lei. E é justamente nesse trechinho, num trechinho do livro de Mateus que nós vamos meditar hoje. A nossa aula estará baseada em Mateus capítulo 5, dos versículos 33 até o 37. Mateus 5, 33 a 37. Vou dar uns minutinhos para você abrir aí a sua Bíblia, para que possamos ler juntos, né? Talvez até em voz alta, se você tiver essa condição aí onde você está. Então vamos lá? Mateus 5, 33 a 37. O trecho, o subtítulo é Dos Juramentos. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Esse é o nosso texto principal. Nós vamos meditar nele, vamos voltar nele a cada tanto. Nós temos aqui alguns relatos na história de pessoas que falaram a respeito da volatilidade da língua do ser humano. William Shakespeare, que todo mundo deve saber, um grande escritor inglês, ele fala a respeito da língua. Possuímos um coração tão altissonante quanto um sino, e a língua é o badalo, pois que o coração pensa, a língua fala. O controle desse badalo, língua, expressa o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala bem claro. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, a sua religião é vã. E mais, se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Esse texto que nós lemos aqui no finalzinho, lhe soa familiar? Você se lembra onde está esses trechinhos que eu falei, que eu li agora? Se eu estivesse te olhando, eu veria aquele sorrisinho assim no canto do rosto e dizendo, eu sei, é isso mesmo, está lá em Tiago. São 2 versículos que falam exatamente isso. Tiago 1:26, que você vai poder conferir daqui a pouco, e Tiago 3, capítulo 3, versículo 2. Isso é tão relevante quando a gente para pensar a respeito da palavra,
que Deus, em vários versículos, em vários momentos, ele repassou para nós essa questão. A Bíblia fala muito a respeito do compromisso da palavra. Ela fala que o coração fala, a boca fala, me desculpe, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A nossa língua, ela manifesta o nosso coração. Então, quando você se atropelar falando coisas que você não deve, não precise lavar a boca, mas precisa lavar o seu coração. É verdade. Eu gostaria de lembrar isso com você. É importante que os nossos corações sejam lavados para que possamos falar daquilo que realmente Deus quer. Voltando aqui rapidamente para o nosso texto, para um dos nossos textos. A prática de juramento, como eu falei, ela vem de muito tempo atrás. Nós temos uma referência em Gênesis, capítulo 14, versículos 22 a 23. E eu vou esperar você localizar aí para que a gente leia juntos. Gênesis 14, 22 a 23. Que saudade da escola dominical, né? Quando a gente ouvia aquele ruído de passar as páginas, aquele barulhinho assim, né? No momento era muito forte e de repente ia diminuindo, aí você fala, agora eu já posso ler, todo mundo já achou. Mas eu não vou conseguir ouvir isso, então vamos lá. Gênesis 14, 22 a 23. Mas Arão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Aqui fala de Abraão jurando por Deus, ou seja, assumindo um compromisso pela autoridade máxima que ele conhecia, que era o Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores. E ele fala, eu juro por ele, que eu não vou tomar nada daquilo que está aqui. Se nós olharmos um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, nós vamos ver que se trata de uma situação que Abraão, ele foi a uma guerra e ele venceu a guerra, e aí os reis falaram, olha, vocês podem pegar o que quiserem. E ele fala, não, eu só quero, eu juro por Deus que eu não quero nada. Se alguma coisa das pessoas que estão comigo quiserem pegar alguma coisa, eles que peguem. Eu não vou pegar nada, juro por Deus. Né? E é interessante também que um pouco antes nós vamos ver que Abraão dá o dízimo de todas as coisas a Melquisedeque. Né? Voltando lá, Gênesis, capítulo 26, versículo 28, também fala a respeito de compromisso. Gênesis 26, 28. Né? Mais um pouquinho. Desta vez, quem faz a aliança é Isaac. Né? Gênesis 26, 28. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então disse, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Então, o juramento ele era usado para fazer aliança, para assumir compromisso, e os juramentos eram feitos diante de Deus. O povo de Deus tinha esse hábito, esse propósito. O fato de fazer juramentos não é uma coisa que é específica do povo de Deus. Se nós olharmos, nós vamos, se trazermos à memória aí tempos passados, quando éramos crianças, nós vamos ver que muitas vezes para você assumir um compromisso com uma outra criança ou qualquer outra, fala, jura? Você jura pela sua mãe? Quer ver sua mãe mortinha?
Mas esse tipo de juramento é coisa de criança e não deve existir de jeito nenhum. O cristão não deve nem brincar com essas coisas. Pelo contrário, ele deve ter a sua palavra, agora sim, voltando para Mateus, a palavra do cristão, ele deve ser sim, sim e não, não. Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. É interessante a gente parar para pensar. Muitas coisas, quando a gente fala do maligno, ficam flutuando na nossa cabeça e a gente fala, mas o maligno tem tanto poder, o maligno pode atrapalhar um cristão, pode usar o cristão de uma forma errada. Isso é uma coisa para outros estudos, mas ele pode atrapalhar sim. E Jesus deixa bem claro aqui, olha, que quando você fala um não querendo dizer sim, ou um sim querendo dizer não, você está deixando o maligno te dirigir, te direcionar, né? É diferente. Tem algumas coisas que a gente para pensar e o inimigo, ele nos coloca tropeços, ele coloca situações que você imagina que não, está tudo bem, mas nem sempre está tudo bem. A palavra é clara, sim, sim, não, não. Nós temos que nos preocupar com isso, né? Um pouquinho mais para frente, se nós pararmos para pensar, os juramentos no Antigo Testamento, eles chegam inclusive a ser ordenados. Existem versículos que falam sobre uma responsabilidade deve ser partilhada através de um juramento. Gênesis capítulo 24, vamos abrir lá, Gênesis 24. Eu vou dar tempo para você abrir, porque como eu não estou na sua presença, eu fico todo apavorado e posso fazer as coisas não no mesmo tempo que você. Então, Gênesis 24, nós vamos ver os versículos 2 e 3. Acharam aí? Então vamos lá. 24. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então vamos lá, versículo 3. Jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Então, o juramento, ele era alguma coisa que era muito praticado e ele era coisa que até se falava que deveria ser feito, né? Nós temos mais outras partes aqui. Versículo 9 do capítulo 24 também fala: com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Arão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então era uma forma de assumir um compromisso, de uma forma tão forte, tão marcante, que você estava jurando por Deus: eu vou fazer isso de qualquer jeito. Então nós temos aí essas referências. Tem algumas aqui que eu gostaria que você anotasse aí, depois você abrisse. Gênesis capítulo 28, dos versículos 20 a 22. Números 30, versículo 2. E Deuteronômios, versículo 23, capítulo 23, versículo 21. Me desculpe. Deuteronômio 23, versículo 21. Além disso, nós temos ainda textos em 2 Crônicas 6, 22 a 23, Esdras, capítulo 10, versículo 5, e Neemias, capítulo 5, versículo 12. Todos esses versículos estão falando a respeito de juramento e a forma que ele era utilizado no Antigo Testamento. Então,
nós vamos ver que muitas vezes os juramentos eram precipitados, né? Alguma situação que o ser humano assumia um compromisso que ele não poderia cumprir ou que ele jamais deveria cumprir. Existe uma passagem na Bíblia muito interessante que fala a respeito de Jefité. Já ouviram falar? Jefité, deixa eu ver aqui. Tá. Só um minutinho aqui que eu estou um pouco perdido, mas a gente já volta lá. Algumas vezes, alguns juramentos são precipitados. Então vamos lá, ver algumas referências. Esaú, ele fez um juramento que era meio complicado. Gênesis capítulo 25, versículo 33. Vamos abrir lá. Gênesis 25, 33. Todo mundo já achou? Vamos ler? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Então, como eu falei, foi Esaú. Ele, no momento histórico, no momento que ele estava numa situação debilitada, ele foi caçar, não conseguiu caçar nada, e numa situação dessa, ele até fala, quer ver o que ele diz? Olha o versículo 32, Esaú, palavras de Esaú, antes de jurar, ele fala assim: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito à primogenitura? E Jacó, né, no versículo que a gente leu, ele disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito à primogenitura. Então, veja bem, havia alguns compromissos que foram assumidos de uma forma solene e irretratável que não deveria ser tomada, não deveria ser feito, né? Nós vamos ver outro versículo semelhante em Josué, capítulo 9, versículo 15 e 16. Dar um pouquinho de tempo para os irmãos achar. Josué 9, versículo 15 e 16. Todos acharam? Vamos ler. Josué 9, 15 e 16. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então veja aí um juramento que Josué fez com os habitantes da terra. Se tivéssemos tempo, seria interessante ler o capítulo todo, para que pudéssemos ver aí todo o sentido disso daqui. Agora nós vamos abrir rapidamente em Juízes capítulo 11, né? E nós vamos ver sobre Jefté, que eu tinha falado lá atrás. Juízes 11, nós vamos ler dos versículos 30 a 33. Pode abrir sem pressa a sua Bíblia, que eu vou esperar um pouquinho para que você possa abrir. Juízes. Para quem não se lembra, Juízes está antes de Samuel, depois de Josué. Está bem ali, no meio da Bíblia. Meio não, né? No terço da Bíblia. Juízes, capítulo 11. Se eu estivesse aí no meio, aí com vocês iam dar risada da minha situação um pouco atrapalhada aqui, né? Mas vamos lá.
Juízes 11, 30 a 36. Eu vou ler desde o 29 aqui, diz assim: o voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando esse por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao redor, e até Abdel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, fizestes voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou de teus inimigos e os filhos de Amon. Essa é uma história muito triste, mas tem uma coisa para a gente aprender aqui. Deus já pediu de alguém um voto desse tipo? Eu sei que você pensou aí, remoeu e se lembrou de Abraão. Mas de Abraão não foi um voto desse jeito, foi um voto diferente. Não foi um voto, foi uma coisa diferente. Deus queria provar a firmeza de Abraão e ele fez um pedido. Nesse caso aqui, Jefté, ele fez um voto, vamos dizer assim, de alegre. Deus estava do lado dele e ele falou: não, eu vou fazer, se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer isso. Deus não pediu esse voto, Jefté o fez. E foi uma situação muito ruim. Eu imagino o coração desse pai, Jefté, vendo a filha amada vindo ao seu encontro no mesmo momento. E tem uma coisa, Jefté não tinha que sacrificar ninguém, ele poderia oferecer qualquer outra coisa, mas não a pessoa, ou, né? Ele diz aqui, ó, com efeito, se me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro? Quando ele fala quem, ele não está falando de coisa, ele está falando de pessoa. Não se oferece pessoa para Deus, não dá para ser desse jeito, né? Temos que ter muita responsabilidade com aquilo que nós prometemos para Deus, ou com os compromissos que firmamos com Deus, né? É muito importante a gente parar para pensar sobre isso. Mas veja bem, quando a gente volta aqui, ó, é bom até sair de lá e voltar aqui direto para as lições que Deus nos dá aqui. Jesus, ele fala que você não deve jurar, você não deve prometer, mas você deve agir com sim, sim, não, não. Você tem que falar baseado naquilo que Deus está te ensinando. Sim, sim, não, não. Você deve honrar os seus compromissos. E depois eu vou desafiar você a ler o resto do trechinho aqui de Juízes e ver um pouco mais a respeito de Jefté, mas são coisas interessantes que a gente tem que aprender. Não devemos falar mais do que devemos, mas devemos honrar os nossos compromissos firmados através da fala.
Ninguém era obrigado a jurar. Mas se você jurava, você tinha que honrar esse compromisso. Nós vimos aqui o caso de Jefté e tem várias outras situações. Temos aqui vários versículos que eu gostaria que você abrisse depois. Deuteronômios capítulo 23, versículos 21 a 23. Salmos 50, versículo 14. E Salmos capítulo 61, versículo 8. E os 66, versículos 13 a 14. São alguns textos, temos mais, né? Então nós não deveríamos usar nos juramentos expressões como juro pelo Senhor. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 7. Tão certo como vive Deus. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Então são coisas que não deveriam ser feitas. Juramentos teriam que ser cumpridos, mas não deveriam ser usados de uma forma vã, de uma forma fútil. Jesus ele nos coloca que não devemos usar o nome do Senhor em vão. Não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Então, os nossos compromissos no dia a dia não deveriam ser pautados dessa forma. Pelo contrário, deveríamos agir de tal forma como se a nossa palavra ela já fosse tudo, se ela já fosse um compromisso, né? Deve ser, então, a nossa palavra deve ser sempre sim, sim, não, não. Não podemos mudar disso. Então, voltando aqui para Mateus, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37, Jesus fala que nós não devemos jurar de modo algum. Versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela sua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. O cristão não deve jurar. Ponto. Ele não deve jurar de jeito nenhum. Mas ele deve ter a sua palavra como uma palavra de honra. A sua palavra ela não pode mudar. Ela tem que ser um compromisso. Quando você fala, está falado. Você não pode mudar. E se você fala e muda, você não estaria honrando a Deus com a sua palavra. Se você faz alguma coisa, se você fala alguma coisa errada, você teria que se retratar. É importante você parar para pensar. Agora tem algumas coisas que a gente nem sempre leva em consideração, né? Quando você manda alguma coisa através do seu grupo de mensagem lá, você manda uma mensagem, você está falando de você ou você está avaliando ou avalizando aquilo que você está mandando? Você já parou para pensar? É muito sério quando você manda uma mensagem lá através do seu WhatsApp, através do seu grupo, né, de internet e tal. Você deve assumir um compromisso como se você estivesse falando aquilo. Ou seja, quando alguém recebe aquilo de você, vai falar assim, não, é fulano que mandou, então merece crédito. Será que é assim? A gente tem que tomar mais cuidado com isso, irmãos, né? A nossa palavra, hoje, ela está muito desvalorizada. Quando a gente manda alguma coisa assim, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Ter alguns critérios para avaliar. Mas isso seria até um estudo à parte, teríamos que meditar bastante a respeito disso. Voltando aqui um pouquinho para os juramentos, né? Vamos parar um pouquinho aqui e meditar sobre aquilo que Jesus falou nesse trechinho que nós lemos, né? O nosso escritor aqui do texto aqui que eu peguei, ele diz assim, por que Jesus disse de modo algum jureis?
Por que seria que Jesus estaria dizendo isso para todos aqueles? E é interessante aqui, irmãos, quando a gente para pensar, quando nós vemos esse trecho do Sermão do Monte, Jesus não estava falando só para os 12, mas estava falando para todos que estavam ao seu redor, de todos aqueles que queriam ouvir dele, que se importavam com aquilo que ele falava. Então não é uma coisa só para um líder ou só para um sacerdote, é para todos, todos os cristãos. Todos os cristãos têm que pensar nisso daí, né? John Stott, um escritor famoso que tem vários livros importantes e vários estudos de livros do Novo Testamento, ele disse a respeito dessas palavras de Jesus, né, de modo algum jureis. Ele fala: a isto creio que devemos responder que o propósito dos votos divinos não foi aumentar a sua credibilidade, considerando que Deus não é um homem para que se minta, né? Conforme diz Números, versículo 23, 19, que você vai poder conferir depois. Mas sim despertar e confirmar a nossa fé. A falha que levou Deus a condescender com o nível humano não se deve a qualquer falsidade da parte dele, mas da nossa incredulidade, né? Então, o que Stott está dizendo aqui é que muitas vezes, inclusive se a gente olhar aqui no Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre o adultério e tal, ele fala, olha, a carta de repúdio não foi dado porque Deus prefere desse jeito, mas foi dado por causa da fraqueza de vocês, né? Fraqueza do ser humano. Então, quando nós paramos para pensar, muitas coisas que Deus permitiu para o ser humano não foi por causa da sua divindade, mas por causa da fraqueza do ser humano. E Jesus, quando ele fala isso a respeito, quando ele fala a respeito disso aqui no Sermão do Monte, ele quer elevar o nosso compromisso com Deus. Ele quer elevar a nossa qualidade de vida com ele. Por isso, o Sermão do Monte é uma revisão da lei. Ele não está falando tão somente da lei, mas ele está falando do Espírito por trás da lei. Então, as nossas palavras, elas devem ser dosadas porque nós amamos a Deus, porque nós servimos a Deus, porque nós fomos escolhidos por Ele, para que sejamos suas testemunhas, né? Vamos lembrar o que Jesus falou lá no finalzinho de Mateus, e sereis as minhas testemunhas. Se lembram disso? Se lembram onde está? Eu vou abrir lá só para a gente olhar rapidamente. Mateus capítulo 28. Lá na grande comissão, né? Jesus fala no capítulo 28, versículo 18 ao 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus fala que nós temos que ensinar e viver, temos que guardar todas essas coisas que ele nos ensinou, temos que nos tornar seus imitadores, seus discípulos. Avançando um pouquinho já, caminhando para o finalzinho da nossa escola dominical, vamos pensar um pouquinho na conclusão de tudo isso. O que Jesus nos pede nesse versículo é que a nossa palavra seja sincera e normal, pois todo e qualquer exagero já constitui uma mentira. Devemos falar sempre como quem vive na presença de Deus, tendo em Jesus o exemplo de quem falou sempre a verdade. 1 Pedro, vamos abrir lá? 1 Pedro,
capítulo 2, versículos 22. Vamos dar um pouquinho de tempo para você abrir lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Creio que todo mundo já achou. Assim diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, Jesus não cometeu nenhum pecado e nenhum engano, nenhum dolo se achou em sua boca. Então nós devemos agir dessa forma, lembrando que Jesus sempre falou a verdade. O cristão não deve recorrer a juramento para receber credibilidade, mas deve ter uma palavra tão confiável como se fosse um juramento. O que passar do sim, sim e do não, não, será produto de maldade da nossa natureza caída, como também influência do maligno, que é o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vamos abrir lá. Vou dar um tempinho para você localizar aí na sua Bíblia. Eu sei que em casa você pode usar o celular, que é mais rápido, mas na Bíblia, mudando as páginas, você leva um pouquinho mais de tempo. Cá está, João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja bem, tudo aquilo que foge do sim, sim e do não, não, ele se volta para o pai da mentira, que é o diabo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O cristão ele deve usar a sua palavra como fundamento, como alicerce. Ele tem que falar sim e obedecer e cumprir, né? Quando ele cumpre, ele está obedecendo ao que Deus falou na sua palavra. Então nós temos que parar para pensar, meus irmãos, a respeito da nossa palavra. Temos agido dessa forma? Temos tido um compromisso assim? A nossa palavra é uma palavra de honra sempre. Temos que agir como se tudo aquilo que nós falamos fosse como um juramento, ou seja, o que a gente fala a gente tem que cumprir. Não temos que jurar, mas temos que honrar aquilo que nós falamos. Se nós não honramos aquilo que nós falamos, nós então vamos ao encontro do nosso inimigo, do diabo, que está nesse mundo tenebroso. É importante você parar para pensar nisso. Existem algumas coisas que o mundo está acostumado a fazer. Nós não podemos fazer. Não estamos no mundo. Nós somos chamados para ser luz do mundo. Nós somos chamados para ser sal dentro de um mundo que não tem sal, que está totalmente sem sabor. Nós somos chamados para ser luz no mundo que vive em trevas. E é isso que eu gostaria que você pensasse a respeito através dessa aula. Vamos orar, né? Encerrando a nossa lição. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai Santo, te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra está à nossa disposição, a Tua palavra está sempre ao nosso alcance e o Teu Santo Espírito é quem vivifica essa palavra para que ela nos toque, nos transforme e nos dê vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a glorificar o Teu nome com os nossos atos, com os nossos pensamentos e principalmente com a nossa palavra, que possamos viver de uma forma digna do Evangelho
com o qual fomos alcançados. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.